Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Jorginho toma decisão sobre vinda para o Flamengo depois de Rossi ser alvo de bandidos no Rio de Janeiro. Flamengo é o clube que mais gasta com salários no Brasil. Vamos conhecer a lista top 10 dos maiores salários. Flamengo planeja saídas de 2 medalhões para reformular o seu elenco. Bruno Henrique é trunfo de Felipe Luiz para o jogo de Flamengo e Bahia pelo Brasileirão amanhã. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo segue a sua preparação para enfrentar o Bahia amanhã à noite, às 21 horas, horário de Brasília, num jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. E o Bruno Henrique espera ser titular novamente. O camisa 27, inclusive, é um dos trunfos do Felipe Luiz para a partida contra a equipe baiana. Porque ao longo da sua carreira, o Bruno Henrique enfrentou o Bahia em 14 oportunidades e fez 7 gols. A equipe baiana é a terceira maior vítima do camisa 27, atrás apenas do Atlético Paranaense e do Vasco. Além disso, o Bruno Henrique também tem 2 assistências contra o Bahia e ele espera balançar as redes nesse sábado para recuperar o seu bom futebol que anda meio em baixa com a torcida do Mengão. Esse jogo contra o Bahia pode ser ainda mais especial para o Bruno Henrique, porque ele não marca há um mês. A última vez foi na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, no dia 6 de abril. Desde então, o jogador entrou em campo 9 vezes e ainda não fez um golzinho sequer. O Felipe Luiz comandou o último treino hoje, para o jogo de amanhã, na parte da tarde aqui no Ninho do Urubu, e pode ter a volta do equatoriano Gonzalo Plata e do Cebolinha, que treinaram normalmente com o grupo, mas o De La Cruz está fora por ter tomado o 3º cartão amarelo. Vale lembrar que o Flamengo venceu os últimos 11 jogos contra o Bahia, sendo 9 pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil. Essa sequência dominante marcou 30 gols e sofreu 10 gols. A última vez que o Bahia venceu o Flamengo foi em agosto de 2019, lá na Fonte Nova, há quase 6 anos. O histórico geral entre eles apontam a vantagem para o Flamengo, que em 98 partidas disputadas venceu 42, perdeu 25 e empatou 31 partidas. Além da freguesia, o jogo marca mais um reencontro com o Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, campeão brasileiro pelo Flamengo como treinador em 2020, e o Ceni aí dirigiu o time da Gávea por 45 partidas, teve 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, mas desde que saiu da Gávea ainda não conseguiu vencer o Flamengo. Flamengo e Palmeiras encabeçam o ranking dos maiores gastos com salários no futebol brasileiro de 2024. Segundo o estudo da consultoria Esportes Value, o Flamengo lidera com folga, com um total de 524 milhões gastos em salários, direitos de imagem e bonificações a jogadores. A produção coloca aí a lista top 10 dos clubes que mais gastaram com salários em 2024. Em primeiro vem o Flamengo com 524 milhões, em segundo o Palmeiras com 449 milhões, em terceiro o Corinthians com 401 milhões, em quarto São Paulo com 376 milhões, em quinto o Fluminense 344 milhões, em sexto o Bragantino com 312 milhões, em sétimo o Atlético Mineiro com 301 milhões, em oitavo vem o Bahia com 294, em nono o Internacional com 256 e em décimo vem o Grêmio com 240 milhões de reais ano. Nessa última semana, o nome do volante Alan foi bastante comentado no Atlético Mineiro e, de acordo com boatos, o clube mineiro estaria interessado na volta do jogador. Porém, segundo o site atlético.net, a informação não procede. O time do Cuca, de fato, vem buscando um novo volante para reforçar o seu elenco, mas não deve tentar a contratação do Alan de volta. No Mengão, o meio-campista sofreu com altos e baixos e, sob o comando do Felipe Luiz, ele até que conseguiu fazer boas partidas e vem deixando uma boa impressão, mas continua ainda como reserva.
O Flamengo abriu negociações com o atacante João Félix, que pertence ao Chelsea da Inglaterra e está emprestado ao Milan da Itália. Não demorou muito e logo uma boa parte da nação rubro-negra invadiu as redes sociais do português e comentou em suas postagens pedindo que ele acertasse logo com o Flamengo. Agora a negociação finalmente ganhou um desfecho. Na tarde dessa quinta-feira, o Globo Esporte apurou que as negociações entre João Félix e Flamengo foram determinadas como encerradas. A fonte afirma que não houve um acerto salarial entre as partes. Rumores dão conta de que o Flamengo estaria disposto a pagar até R$2 milhões por mês de salários para o jogador. Todavia, essas cifras parecem não ter sido suficientes para convencê-lo a vir jogar aqui no futebol brasileiro. Pelos maus resultados do time, parte da torcida rubro-negra se revoltou aí com algumas atitudes do Filipe Luís nas redes sociais. Em meio a isso, muitos pediram aí a volta do eterno Jorge Jesus, que está desempregado, dando sopa no mercado, depois de ter sido demitido do Al Hilal da Arábia Saudita no começo desse mês. Conforme informações do portal Mundo da Bola, no momento não existe a menor possibilidade do negócio acontecer, de acordo com os planos da diretoria rubro-negra. O portal informou que o Filipe Luís está garantido no Flamengo até o final da temporada por ideia do José Boto e, com isso, o técnico Jorge Jesus não deve voltar ainda ao Flamengo. Destaque do Flamengo nas últimas partidas, o goleiro Rossi tem conversas iniciadas para renovar o seu contrato com o clube. Apesar do episódio dessa quinta-feira, no qual ele sofreu uma tentativa de assalto e teve o seu carro baleado por 4 vezes, o goleiro está feliz aqui no Rio de Janeiro e não quer sair do Flamengo. Os representantes do jogador já se reuniram com a diretoria para uma renovação de contrato que termina no final de 2027. Até o momento, o goleirão Rossi é o jogador com maior minutagem na temporada, 1.800 minutos disputados em 20 jogos. Sofreu apenas 10 gols e tem uma sequência de 12 partidas sem ter sido vazado. O Bruno Henrique vai ser mesmo investigado pelo STJD por suposta manipulação de apostas esportivas, porque o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, determinou a instauração de um inquérito nesta quarta-feira, após ter recebido um relatório feito pela Polícia Federal. Vai ficar a cargo de Maxwell Borges de Moura Vieira, auditor processante, a condução da apuração e a elaboração de um relatório conclusivo em até 30 dias. O prazo inicial é de 15 dias, prorrogáveis por igual período. A Polícia Federal analisou 3.989 conversas no celular do jogador. A maior parte estava vazia ou apagada, o que pode indicar que o jogador possa ter deletado parte dos registros. Porém, no aparelho do irmão do Bruno Henrique, há um diálogo que mostra um suposto envolvimento do Bruno Henrique para forçar aí um cartão amarelo em 2023 num jogo contra o Santos pelo Brasileiro. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, compartilha esse programa também com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um botão novo aí chamado Hype, é só você arrastar o seu comentário para a esquerda que vai aparecer lá o botão Hype. Aperta ele, se você deu o like, manda a brasa no Hype, vai de graça, não vai te custar nada e ainda você vai me ajudar demais a crescer o nosso canal e eu te agradeço muito por isso. O Jorginho é um jogador muito acima da média e por isso fez sucesso na seleção italiana, no Napoli, no Chelsea e no Arsenal. É um meio-campista completo. Um acordo verbal foi fechado há algumas semanas, mas surgiu a situação agora envolvendo o caso do Rossi, que sofreu uma tentativa de assalto no Rio, onde o seu carro blindado foi alvejado por 4 tiros pelos bandidos. E por conta disso, muita gente ficou preocupada para saber se isso poderia fazer com que o Jorginho desistisse de vir morar aqui no Rio de Janeiro.
Vale lembrar que a noiva dele é europeia e foi muito difícil convencê-la para sair de lá para vir morar aqui no Rio de Janeiro. Uma cultura totalmente diferente do que ela está acostumada. Mas, apesar da repercussão negativa envolvendo o goleiro Rossi, o acordo com o Jorginho, até esse momento, se mantém firme, está de pé. O meia, inclusive, é esperado na primeira semana de junho, aqui no Ninho do Urubu. Ele vai fazer o último jogo no dia 25 de maio, pelo Chelsea. O Jorginho está empolgadíssimo para defender as cores do Mengão a partir do meio do ano e jogar o Super Mundial de Clubes. Ele vai assinar uma rescisão contratual com o Arsenal para chegar de forma antecipada no Mengão. Cogita-se que ele vai ganhar 2 milhões de reais de salários mensais. O Flamengo iniciou movimentações para reestruturar o seu elenco durante a próxima janela de transferências, com Michael e Cebolinha na lista de possíveis saídas. Segundo informações do portal GE. Globo, a diretoria rubro-negra busca equilibrar o plantel e abrir espaços para novas contratações. Ambos têm participação limitada no time e poderiam sim ser negociados caso surjam propostas interessantes. O Flamengo pretende otimizar a sua folha salarial enquanto busca reforços para a mesma posição com funções diferentes. O Michael, que voltou ao Flamengo em 2023, após uma passagem pelo Al Hilal do Catar, não conseguiu se firmar até agora no ataque e, com apenas 8 jogos nessa temporada, perdeu espaço para nomes como Luiz Araújo e Everton Cebolinha. O interesse de clubes do futebol árabe e futebol brasileiro pode facilitar a negociação nas próximas semanas. No começo da temporada, ele pediu para sair do Flamengo, mas a diretoria pediu que ele ficasse, e caso aparecesse uma boa proposta, ele seria negociado normalmente. Já o Cebolinha, contratado em 2022 com grandes expectativas, também vive um momento de incerteza no Flamengo. O camisa 11 oscilou em desempenho e sofreu com várias lesões, reduzindo a sua participação no esquema tático do Felipe Luiz. Com contrato até dezembro de 2026, o Flamengo estuda alternativas que incluam a sua venda definitiva ou até mesmo um empréstimo com opção de compra. A possível saída do Michael e do Cebolinha liberaria um espaço financeiro de 2,5 milhões de reais por mês na folha salarial do clube, porque o Cebolinha ganha 1 milhão e o Michael 1,5 milhão. Aí eu te pergunto, você acha uma boa liberar o Michael e o Cebolinha agora? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!